Salmo de número 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor Deus. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que nós não podemos sermos pessoas religiosas. Porque o religioso, ele é assim. Ele pega um texto desse que nós acabamos de ler e ele diz: poxa vida, então o justo é o que serve a Deus e o ímpio é o que não serve a Deus. Até aí tudo bem. Agora, o que muitas pessoas confundem é o professar o nome de Deus, o professar uma fé cristã, o fazer parte de uma comunidade cristã. Isso não significa que a pessoa é justa, que a pessoa está servindo a Deus. Porque muitos têm esse entendimento de, pelo fato de fazer parte de uma congregação, pelo fato de ter descido nas águas, ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa justa, e os que não estão fazendo parte da congregação, que não desceram nas águas, são os ímpios. Muitas pessoas têm essa visão. Mas preste atenção. A palavra de Deus diz claramente que naquele dia muitos vão chegar diante dele e vão dizer: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios. Quem é que usa o nome de Jesus para expulsar demônios? São os que estão na congregação ou são os ímpios que não servem a Deus? Quem é que usa? São os que fazem parte da congregação. São os que fazem parte de uma igreja, de um número de pessoas que se reúnem. Então Jesus diz que muitos vão chegar e vão dizer: mas Senhor, em seu nome nós expulsamos muitos demônios. Em seu nome nós fizemos muitas maravilhas. Em seu nome muitas coisas aconteceram. Curas, libertações, isso e aquilo. Milagres. Quem é que usa o nome de Jesus para operar esses milagres? São os que fazem parte de uma congregação, de uma igreja. Não são os ímpios que estão fora. Mas detalhe que Jesus disse que muitos vão chegar nele e vão dizer isso, e ele vai dizer o seguinte: apartai-vos-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em verdade eu vos digo, eu não conheço vocês. Em outras palavras, vocês estavam dentro dessas congregações, vocês faziam parte desse clube, dessa igreja, vocês usaram o meu nome,
para o demônio sair, o demônio saiu. Vocês usaram o meu nome para a doença sair, a doença saiu. Vocês usaram o meu nome para operar milagres, maravilhas, e os milagres, as maravilhas, os prodígios aconteceram. Mas tem um porém, eu não conheço vocês, não sei de onde vocês não são filhos do meu Pai, e vocês não têm direito à salvação. Então aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus diz claramente que a maioria das pessoas que hoje estão fazendo parte de congregações, nós não estamos dizendo que você não pode se reunir com as pessoas. Nós estamos dizendo e mostrando para você que a má interpretação dos textos sagrados envia as pessoas para o inferno. Então a pessoa pega o Salmo de número 1 e diz, bom, então os justos são os que estão dentro da igreja e os ímpios são os que estão fora da igreja. Elas levam isso à risca no pé da letra e ficam dizendo, se eu estou dentro da igreja, se eu desci nas águas, se eu tenho devolvido o meu dízimo, a minha oferta, então eu sou um justo, eu estou salvo, estou salva. Muitas pessoas interpretam desta forma, mas se esquecem que Jesus disse que naquele dia muitos que estão praticando isso vai chegar diante dele e vai dizer, eu não te conheço. Então, a palavra de Deus, ela mostra que os justos são aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus. Os justos são os que abriram mão da sua vida aqui nessa terra para andar com Deus. Esses são justos. E não são todos que estão envolvidos numa congregação, numa denominação, que são justos. A própria palavra do Senhor Deus diz, nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que estão nesse conjunto emaranhado de pessoas são pessoas de Deus. E se não são justos, são ímpios. Então, abra sua mente. Tem muitos ímpios que já desceram nas águas, que têm dado o seu dízimo, têm dado a sua oferta, mas são ímpios. Estão dentro de congregações, mas são ímpios. E essas pessoas são pessoas religiosas. Elas acham que pelo fato delas terem tomado um banho, seja na piscina, seja no rio, seja onde for, que pelo fato delas irem ali na igreja se reunir, elas são justas e as pessoas que estão no mundo são ímpias. Elas têm esse entendimento. Porém, o entendimento errado. Porque o ímpio é aquele que não anda de acordo com a vontade do Senhor. É aquele que não anda de acordo com a vontade de Deus. E tem muita gente que não congrega, que não faz parte de nenhuma congregação, que anda de acordo com a vontade de Deus. Então, cuidado, se você tem esse entendimento errado da palavra de Deus, cuidado, porque se você for pegar a fundo mesmo, alguns estudos apontam que levou 150 anos para que as primeiras igrejas fossem construídas. Em uma outra linha de estudo, aponta que foi na época de Constantino que começou-se a criar os grandes templos, as grandes igrejas. Então, independente da linha de estudo, com 150 ou com 313 anos, não importa. O importante é o seguinte, nós temos provas arqueológicas, provas concretas, que quando Cristo foi crucificado e ressuscitou, a igreja daquela época não se reunia em templo, era nas casas e nas cavernas. Enquanto os 12 apóstolos ainda estavam vivos, as reuniões eram nas casas e nas cavernas. Não tem nenhum problema se reunir na igreja, não é pecado. Não tem nenhum problema ter um templo para se reunir, não é errado, não é pecado. Mas entenda,
Não é porque uma pessoa faz parte de uma congregação, de uma denominação, de um núcleo de pessoas, de um clube, e que ela professa uma fé cristã, que ela é justa. Existem dois tipos, o justo e o ímpio. Dois tipos. A Bíblia diz, justo que pratica, ímpio que não pratica. Não diz que o justo é o que está dentro da igreja e o ímpio é o que está no mundo. Mas a má compreensão dos textos sagrados faz com que a pessoa diz, poxa, eu estou na igreja, eu faço parte do grupo de louvor, eu ministro, eu isso, eu aquilo, eu sou justo. Já aquele meu vizinho lá, aquele meu amigo lá, ó, é ímpio, por quê? Não congrega, não participa de nada, então é um ímpio. Engano seu, meu amigo e minha amiga. Engano seu, hein? Porque a pessoa pode não fazer parte de nenhum núcleo desse, de nenhum clubinho, vamos se dizer assim, e pode ser uma pessoa de Deus. E pode ser uma pessoa de Deus. E pode obedecer a palavra de Deus. Então, cuidado com isso. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz que o bem-aventurado é o justo e não o ímpio. E haverá uma diferença entre o justo e o ímpio nessa terra. E o Senhor Deus diz que, no livro do profeta Malaquias, e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. E no dia do juízo haverá outra diferença. Há uma diferença aqui nessa terra e depois haverá outra diferença. O Senhor Deus faz a diferença mesmo entre o que serve a Ele e o que não serve. Não é o que participa de congregação, que não participa de congregação. Em nenhum momento Jesus disse isso. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem o próprio Cristo. Em nenhum momento ele disse, eu vou fazer a diferença entre o que participa de uma congregação e o que não participa de uma congregação. Eu vou fazer uma diferença entre aquele que participa de um grupo de pessoas e do que não participa de um grupo de pessoas. Em momento algum Jesus disse isso. Em momento algum o poderoso Deus disse isso. A única coisa que ele diz, eu vou fazer a diferença entre o que crê e o que não crê, entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o bom e o mal. Repare, em momento algum ele liga a pessoa para ser dele em nenhum grupo de pessoas, em nenhuma placa de nenhuma igreja. Preste atenção o que é evangelho, hein? Em momento algum, o Senhor Deus faz a ligação que para uma pessoa ser dele, ela tem que fazer parte de um grupo de pessoas, ela tem que fazer parte de uma denominação exclusiva, ela tem que fazer parte de uma placa de igreja exclusiva, em momento algum. É por isso que as pessoas que ministram a palavra de Deus, e ela diz, essa igreja é a igreja certa. Essas pessoas estão completamente equivocadas, estão pecando falando isso. Jesus nunca pregou desta forma, Jesus nunca pregou deste jeito. Ele apenas mostrava o caminho do reino dos céus. Ele mostrava o caminho que a pessoa tinha que andar para andar em aliança com o Pai dele. Era isso que ele fazia. E cristão significa ser parecido com Cristo. E uma pessoa que ela é parecida com Cristo, ela tem que fazer o que Cristo fez. Ela tem que andar como Cristo andou. Se Cristo ensinou desta forma, o cristão que está aqui nessa terra nos dias de hoje, tem que ensinar como Cristo ensinou, da mesma forma e do mesmo jeito. Nós não podemos aumentar o que está escrito nas Sagradas Escrituras e nem diminuir o que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque aquele que aumenta ou diminui, o seu nome será riscado do livro da vida. E todo aquele cujo qual o nome não foi encontrado no livro da vida, a sua parte é no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os demônios, a besta e o falso profeta. Então cuidado você, meu amigo e minha amiga, que pega os textos sagrados e começa a manipular os textos sagrados para o seu lado. Porque muitas pessoas que
vivem de dízimos e ofertas, e não é errado viver dos dízimos das ofertas, porque a palavra do Senhor Deus diz: não atarás a boca do boi que trilha. A palavra do Senhor Deus diz: digno é o obreiro do seu salário. Se uma pessoa realmente ministra a palavra de Deus corretamente, ela tem todo o direito de viver dos dízimos das ofertas nos dias de hoje, sem nenhum problema, como o próprio apóstolo Paulo vivia. E recebia salário de 5 igrejas. Depois ele quis, de livre e espontânea vontade, abrir mão e fazer tenda e trabalhar por conta. Mas ele recebia salário de 5 igrejas, sim, diz a palavra de Deus. Então, preste atenção. Não é errado. O que não pode são pessoas que, na ganância, por ter muitos seguidores, por ter muitas ovelhas, elas começam a colocar na cabeça das pessoas o seguinte: se você não fazer parte da igreja, se você não se reunir aqui com os irmãos, com as irmãs, olha, você não vai ser salvo. Olha, você não vai ser salvo. Olha, você é um excluído. Olha, você é um rebelde. Olha, você é isso. Quanto a palavra de Deus não diz nada disso. Então, meu amigo e minha amiga, para que você venha se despertar, abrir a sua mente, nós não estamos pregando para você abandonar a igreja e ir morar no meio do mato sozinho, não. Nós não estamos dizendo nada disso. O que nós estamos mostrando é exatamente o que diz o texto sagrado. E o texto sagrado, ele diz claramente que há uma diferença entre o que crê e o que não crê. Que há uma diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o bom e o mal. Essa é a diferença, enquanto nós vivemos nessa terra e depois que nós formos a óbito. Então há uma diferença aqui e haverá uma diferença depois, diz o Senhor dos Exércitos. Então o que nós temos que entender é isso. Em momento algum, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nem o próprio Cristo disse que há uma diferença entre os que fazem parte da denominação ou congregação A, B ou C, e os que não fazem parte de nenhuma. Em nenhum momento ele disse isso. Por quê? Porque o cristianismo, ele não fica preso a nenhum sistema. Cristianismo não é um sistema imposto por homens e por mulheres que aprisionam as pessoas ali dentro daquele sistema. Se você nunca ouviu, você um dia vai ouvir. Exemplo, se você pegar a igreja A e a igreja B, nós não vamos citar nomes de igreja, não é possível. Suponhamos que uma pessoa, ela é um membro daquela igreja. Quando ela sai daquela igreja, tem pregador e tem pregadora que diz assim: olha, o diabo levou. O diabo tirou o irmão daqui. O diabo tirou a irmã daqui. Essa mesma pessoa chega na outra igreja. Quando ela chega na outra igreja, o pregador ou a pregadora diz: foi Deus quem te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui para que você pudesse ser salvo ou salva. Então preste atenção. Se nós pegarmos o pregador ou a pregadora daquela igreja cujo qual a ovelha saiu, e colocarmos frente a frente com outro pregador ou pregadora da outra igreja cuja qual a ovelha adentrou aquela congregação, aquela igreja, enfim, frente a frente. Um diz que foi o diabo que tirou o membro da igreja dele, o outro diz que foi Deus que trouxe o membro para a igreja dele. Estaria Deus e o diabo trabalhando unido de mãos dadas? Ou seja, o Senhor Deus fala para o diabo: olha, Satanás, essa igreja aqui é minha, aquela lá é sua. Então tira um membro da sua igreja e manda para cá. Manda para mim aqui. Estaria Deus e o diabo trabalhando junto para tirar membro de um e levar para o outro? Meu amigo e minha amiga, se desperte. Tem muita gente falando muita loucura. Tem muita gente falando muita asneira. Então cuidado com isso. Ninguém é dono de ninguém. Nenhum pregador ou pregadora tem o direito de dizer o seguinte, que a pessoa ela só é salva ali naquele clubinho, naquela igreja. Se ela for tentar servir a Deus sozinha, ou com a família dela, ou num outro ministério, ela vai perder a salvação da alma. Não tem base para isso. Não tem nenhuma base. Nós nem vamos bater muito na tecla de pregadora, de mulher. Nós só vamos citar o que a palavra do Senhor Deus diz: não permito, porém, que mulher ensine. Não permito, porém, que mulher tenha autoridade sobre o homem.
Nós só vamos bater nessa tecla. Se você quer insistir, insista. Mas a palavra do Senhor Deus ensina que a autoridade de um ministério foi dada a homens e não a mulheres. Ninguém aqui é machista. Se tem alguém que é machista, é o próprio Deus. É o próprio Criador. Porque a autoridade de liderar um ministério foi dada a homens. Isso é o próprio Deus quem deu. E a própria palavra diz que não permite que mulher ensine que tem autoridade sobre homens. Agora, como que uma mulher vai ser pastora, vai ser bispa, vai ser pregadora e liderar uma igreja e liderar homens? Não é o que a Bíblia ensina. Se você quer contestar, contesta o Criador. Nós aqui não estamos aqui para alegrar ninguém, para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para mostrar o que diz a palavra de Deus. Nós não temos nada a esconder e nada a perder. Nós simplesmente mostramos o que diz a palavra de Deus. Então, para que você, meu amigo e minha amiga, não venha a ficar preso em sistema. Porque tem muita gente que vê que a coisa está errada. Vê que a coisa está errada, mas ela fica naquilo. Eu não posso sair, porque se eu sair eu perco a salvação da alma. Quando você vê que o sistema está errado e você fica no sistema errado, você está concordando com o erro, você é cúmplice daquele erro. Não seja cúmplice de nenhum erro. Se está errado, tem que sair mesmo. Não tem que fazer parte de sistema corrompido, não. Se você não sabe, havia um grupo de pessoas, os anabatistas. Estude a história deles. O sistema estava corrompido. Era o sistema católico da época. Está corrompido até hoje, diga-se de passagem. Sabe o que eles fizeram? Foram para o meio do mato. Agora me pergunta se havia igreja lá no meio do mato. Sabe o que eles fizeram? Começaram a construir casas de pedras para morar dentro. E se reuniam. Você sabe o que aconteceu? Eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Se tornaram pessoas abençoadas, iluminadas, com comunhão com Deus. E muitas foram salvas. Essa é a história dos anabatistas. Que viu que o sistema estava errado mesmo, pularam fora. Pularam fora. Então, que para você não ser enganado ou enganada no sistema, onde até os pregadores dizem, olha, nós estamos aqui reunidos, somos justos, os que estão lá fora são ímpios. Engano seu. Engano seu. Porque a Bíblia diz que muitos vão chegar diante dele, Senhor, eu comi e bebi na sua casa. Eu participava da Santa Ceia todo mês, 2 vezes por mês, ou 1 vez por ano, porque tem igreja que faz 2 vezes por mês a Santa Ceia, tem igreja que faz 1 vez por mês, tem igreja que faz 1 vez por ano, e a Bíblia não diz a quantidade de vezes. Então, cada um segue a sua fé. O que nós estamos tentando mostrar é o seguinte, muitos vão chegar diante de Jesus, eu estava na sua casa, eu participava da Santa Ceia, eu expulsava demônios usando seu nome, eu usei o seu nome, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o mudo falou, o paralítico andou, olha, o defunto ressuscitou, grandes milagres, Jesus. Eu operei usando o seu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Em verdade eu vos digo, eu nunca vos conheci, eu não conheço vocês, eu não sei quem é vocês, apartai-vos de mim. Compreende? Como que Jesus manda o justo se apartar dele? Ele manda os ímpios se apartar. Compreende? Que a maioria dos que estão nas igrejas são ímpios. Mesmo operando sinais e maravilhas com o nome de Jesus, são ímpios, não são de Deus. Estude, reflite, analise, para que você não caia no engano, para que você não fique preso em um sistema corrompido, para que você não venha perder a salvação da sua alma, preso a um sistema corrompido. Essa é a palavra do Senhor Deus.